Eu queria que você explicasse agora, só para a gente cravar essa resposta, porque você explicou durante a sua palestra hoje aqui, você falou bastante sobre isso, mas eu queria que você colocasse uma resposta estruturada sobre como exatamente o pensamento molda a realidade. Certo. É de uma forma quântica, paranormal, sobrenatural ou literalmente através da mudança dentro de nós, das nossas ações? Veja, isso é o que eu Claro. sei, né? Isso não quer dizer que seja exatamente o que o outro pensador possa ter entendido. O que eu entendi até agora foi que eu sou um co-criador de realidade. Uhum. E com o que eu co-crio? Não apenas com o pensamento. Eu tenho de ter um conjunto de coisas. Eu tenho de ter coerência com o pensamento, com o sentimento e com o que eu projeto, com a visualização que eu faço. É esse conjunto dessas três coisas, desse tripé: pensar, visualizar e sentir. Porque o que cria na realidade é a vibração. Porque eu posso, por exemplo, pensar, eu pego sempre uma coisa material para as pessoas poderem entender bem. Eu quero uma casa e a casa dos meus sonhos é assim, é maravilhosa. Tem um jardim lindo, tem uma piscina. Meu Deus, eu recebo minha família nos dias de domingo e é tão maravilhoso. E eu fico feliz e eu estou vibrando naquilo. Mas quando eu saio daquela meditação, daquela cocriação, dali a pouco eu digo o que eu sinto lá dentro. Mas como é que eu vou fazer essa casa? Quanto é que vai custar essa casa? De onde é que eu vou tirar esse dinheiro para fazer essa casa? Já não vem a casa. Entendeu? Eu tenho de ter coerência. Eu tenho de... Opa, eu vou criar a casa já está criada, não me pertence como. Tem que sair da dúvida, né? Tem de sair da dúvida. Enquanto eu não tiver absoluta certeza, eu não realizo. Quando eu tenho absoluta certeza, quando eu entrego, tenho, tá aqui, tá tudo em ordem, né? Tá aqui, a minha parte eu fiz, eu cocriei, eu sinto, eu já estou vivendo isso. O universo vai trazer a oportunidade para a realização. Então, entregue. Acabou. E aí tem um detalhe, o universo, ele vai te testar. Ele vai te testar para ver se você realmente entregou ou você fez de conta que entregou, né? Eu vou contar um fato. Eu estava num momento na minha vida em que eu tinha um projeto que tinha um lançamento marcado e faltavam 3 dias para o lançamento e havia vendido ingressos, enfim, estava tudo pronto, tudo organizado, coffee breaks, enfim, tudo. Todo mundo já com seus convites e tudo. 3 dias antes me chega a notícia de uma determinada pessoa e me diz, olha, vai ser impossível fazer o lançamento. E aí eu imediatamente pensei, mas eu fiz o lançamento e entreguei. Então não tem como, já está feito. E aí uma pessoa chegou para mim e disse, nós temos de pensar numa alternativa. Eu olhei para a pessoa e digo, você está proibida de pensar em alternativa. Nós entregamos isso ao universo. Então já está feito. Já aconteceu. Passado mais ou menos 6 horas, a mesma pessoa me liga e me diz, Socorro, você acredita? Aconteceu um negócio meio mágico. Vai dar para fazer o lançamento. Tinha havido uma mudança, meio que inexplicável também. Mas eu tinha certeza que era um teste.
é não duvidar. Você tem de entender que você entrou no fluxo da vida. Você entregue. Não tenha medo. Porque o que é o medo? O medo é algo que é você. Veja, você tem uma empresa. E o mercado está difícil, etc. É sexta-feira à noite e você está na cama, pensando na duplicata que está vencendo na segunda-feira, na folha de pagamento, e você não vê saída, né? E você está angustiado. E aquele medo imenso da segunda-feira, como vai ser, tá? E a segunda, você está na sexta. E aí você passa o final de semana, tá? Você está vivendo antes do fato acontecer. Você está criando a segunda-feira. Você está criando a dificuldade da segunda-feira. Você pode imediatamente dizer, olha, eu entrego. Eu entrego ao universo criador. Eu não posso fazer nada. Hoje é sexta-feira à noite. Amanhã é sábado, é o final de semana. Eu vou viver meu final de semana maravilhoso. Você nem sabe se você vai estar vivo na segunda-feira. Então, veja, você está com medo de algo que ainda não existe, mas você está criando. Então, o que é que nós precisamos é entender que aquilo que o Buda já falava, o homem é aquilo que ele pensa que é. Se eu penso que eu sou um endividado, que a minha empresa está quebrada, que não vai ter jeito, é isso que eu vou viver. Não tem como. Eu estou determinando. Mas se eu reconheço, bom, deixa eu fazer um levantamento aqui das dívidas. Tá, estou devendo aqui, é 2 milhões que eu estou devendo, não nego, agora eu vou pensar o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, né? Que ideias é que eu posso ter? Com o que eu posso falar? Você vai ver que o universo começa a se movimentar para trazer uma pessoa com uma ideia, com uma coisa, e dali a pouco a coisa, você entrou noutra vibração. Mas se você ficar todo o tempo alimentando a ideia de não ter, da falta e tudo, é isso que você está criando. Não tem como. Entender isso é fundamental. Você cria a realidade, né? Agora, você perguntou o que você cria, o que você acredita é sobrenatural? Eu acredito, Ali, que esse universo é tão espetacular, que a gente vivencia experiências maravilhosas dentro desse mar de energia quântica, né? Que está aqui, né? Vibrando, né? Tudo acontecendo agora, no aqui e agora. Porque, veja, há um problema muito sério com o ser humano. Nós vivemos o tempo do relógio. Aí nós vivemos, ou você está vivendo no passado, que é um tempo que já passou, ou você está vivendo no futuro, que é um tempo que ainda não aconteceu. E você deixa de viver no único tempo que existe realmente, que é o presente. O nome já está dizendo, é um presente. É o presente de Deus, esse dia agora, esse momento que nós estamos vivendo aqui, é o único, né? Então nós estamos direto aqui conversando, nós três, sobre toda essa coisa maravilhosa que é o universo. Então, quando eu trago esse sentido de presença para esse tempo, né? E que eu deixo o passado, é passado, ficou lá. Porque se eu ficar lamentando o que passou, aquele pai difícil que eu tive, as dores, a traição que me fizeram, eu estou trazendo uma coisa que já findou para viver no presente de novo. E eu estou atraindo novamente as mesmas histórias tristes, porque é isso que eu estou cocriando de novo, né? Ou eu estou querendo viver só no futuro. Não. É aqui agora, no presente, que eu crio o passado e o futuro. Veja, hoje é terça-feira. Domingo, o que você fez no domingo?
Boa pergunta agora. Nem eu lembro. Nem você lembra. Mas foi um domingo, Foi um você domingo teve bom, em família. família, tá? Eu fui Você num show de dormiu, rock. Show de você, rock cristão. você dormiu e acordou na segunda, Claro. né? E na segunda, ontem, também foi um dia bom. Sim. Ótimo. E você está na terça. O que representa para você esse domingo, essa segunda? Que representa bons momentos. Passado. É, Passou. passou. O domingo passou. A segunda passou. E eles aconteceram aonde? No presente. O domingo aconteceu no presente, no domingo. A segunda aconteceu no presente. Né? Só que eles já passaram e você está no presente hoje da terça. E aqui, nesse presente, você está criando o futuro. É aqui que você senta e escreve, por exemplo, suas intenções de vida. O que eu quero viver nos próximos 5 anos da minha vida. Eu vou fazer aqui no presente. E aí, automaticamente, a cada dia no presente vai acontecer no meu futuro. E chega uma hora que eu olho para trás, passaram aqueles 5 anos, eu realizei tudo que eu tinha projetado no presente, naquele dia lá atrás. Quer ver, ó, vamos fazer um experimento agora de linha temporal. Quem está assistindo esse episódio em 2027, escreve aqui nos comentários. 2027 estou assistindo. Então a gente que está aqui no nosso presente já está muito no futuro, no presente de uma outra pessoa, no ano que vem. Então se inscreva aí embaixo, vocês vão ver que vai estar lotado de comentário aqui. Estou em 2027 assistindo esse episódio maravilhoso. Exatamente. Porque já aconteceu. É isso que é muito interessante, né? É demais, né? Você veja quando eu falo, né, lá com 60 anos atrás, que nem entendia nada daquilo, e quando eu li aquele livro, eu digo, meu Deus, eu posso, por exemplo, uma das coisas que eu queria muito na vida, né? Quando pequena eu era bordadeira, né? Então a gente bordava e tinha um ateliê muito fino para a gente trabalhava para esse ateliê. E um dia a minha irmã mais velha trouxe uma série de retalhos de tecidos franceses. E eu, criança, fiquei encantada com aqueles tecidos e perguntei para ela, né? Madrinha, de onde vêm esses tecidos? Ela disse, minha filha, isso vem de Paris, a cidade da moda, cidade da luz. É lindo Paris. Eu bordando, eu tinha 7 anos, bordando aqui eu pensava, quando eu crescer eu vou para Paris. Nossa, eu vou comprar muito desses tecidos. Olha, eu cresci e fui ser o quê? Uma estilista. Né? Aí, todos os anos eu ia para a feira de Paris. A primeira vez quando eu cheguei em Paris, Paris me pareceu tão familiar. Por quê? Porque eu já tinha estado ali nos meus sonhos de criança. Que, aliás, é uma das coisas, não há crime maior do que você dizer para uma criança. A criança diz, quando eu crescer, eu vou ser um astronauta. E você diz, para de dizer besteira, menina. Não existe. Não faça isso com uma criança. É os sonhos. Ele está criando a realidade dele. Deixa que ele sonhe. Né? Então, essa experiência que você colocou agora para eles, né? Se veja lá em 2027, nesse programa. Então, o que eu posso dizer para você é que a vida é extraordinária. Né? Eu tenho muitas experiências bonitas, de visões muito bonitas, mas que eu encaro, Guru, de forma muito simples. Eu acho que aquilo que o Einstein dizia dos universos paralelos é uma verdade. Né? Então, muitas vezes eu visualizo universos paralelos. Né? E coisas muito bonitas. Né? Minhas visões, por quê? Porque eu busco criações de beleza. Coisas lindas, né? Então, às vezes eu tenho algumas visões do século XIX, mas são lindas. Né? Mas, veja, o que eu, numa experiência que eu tive com Covid, né? Eu fiquei
45 dias na UTI, em Brasília. E foi uma experiência muito forte. Mas eu saí daquela experiência com uma certeza muito grande, cada vez mais, que a mente é criadora, né? E ela vai criar situações para você, aonde você possa, muitas vezes até se divertir numa situação difícil, por exemplo, numa UTI. Então, a minha mente criou coisas maravilhosas, né? Tinha lá, por exemplo, tinha alguns momentos que estava muito difícil aquela situação e, de repente, eu estava na sala de relacionamentos. E na sala de relacionamentos era maravilhoso. Encontrava filhos, maridos, ex-maridos, mãe, pai, e tá, e nós conversávamos e tá. De repente, eu estava de novo na realidade lá da UTI, etc. Mas eu encarei aquilo como criações da minha mente. Ali a UTI estava difícil, né? Respiração difícil, né? Fiquei 90% do pulmão comprometido. Mas pude passar por tudo aquilo porque uma coisa eu tinha certeza, vou morrer com 94 anos, então isso aqui é só uma experiência. Então essa coisa do que você acredita é muito forte. Aliás, tem uma pessoa que tem essa mesma crença, Ana Maria Braga. Ana Maria, uma vez numa reunião, na época que ela era diretora das revistas femininas, no almoço, eu, ela e minha filha, ela falando, ela disse, eu vou morrer com 94 anos. E até foi muito engraçada, porque a minha filha disse, a minha mãe também. E aí a gente, mas por que 94 anos? Nem ela, nem eu também sei por que 94 anos, mas uma crença. E isso tem sido bom. Então, às vezes, quando eu vejo notícias que a Ana Maria está com problema, está com câncer, não sei o que, eu penso, digo, não, ela vai ficar bem. Ela acredita que vai ser aos 94. Então, essa crença da gente é fundamental. Eu acredito que sou uma criatura abençoada, né? Eu acredito que eu vim para cá com um bom coração de querer ajudar outras pessoas, né? E eu lhe confesso que uma das coisas que eu mais fico feliz é quando, por exemplo, vem um garoto ou uma garota de 15 anos fazer terapia comigo. Por quê? Porque eu sei que ele vai fazer uma grande diferença na vida dele. Eu tenho, até no meu WhatsApp, recebi esses dias um depoimento de um rapaz que me procurou um ano atrás. Ele estava com 23 anos. E estava namorando com uma moça de classe média para alta, e ele muito pobre, morador de uma comunidade, e trabalhando numa barraca na praia, lá em Fortaleza, na Praia do Futuro. E ele, com a moto, atropelou um cachorro e entrou numa depressão muito grande. Coração muito bom, o rapaz ficou muito mal. Bom, o rapaz veio fazer terapia e aí eu disse, vou fazer uma sessão só para limpar a morte do cachorro. Mas aí fizemos o cancelamento da morte e aí eu fiquei com muita compaixão do garoto. Eu disse, olha, eu vou fazer terapia toda com você. Você não vai pagar, mas... Bom. E aí e no final fiz a cocriação dele, com ele. Eu digo, você tem tudo. Você é um rapaz bonito, tem presença. Você pode mudar a sua vida completamente. Aí ele olhou para mim e disse, tem uma pessoa que me convidou para trabalhar num determinado lugar, em vendas, mas eu não aceitei porque, dona Socorro, não acredito que eu possa fazer. Aí, bom, trabalhamos o fato. Um ano depois eu recebo um convite desse rapaz para passar um final de semana no aniversário dele, num resort lá em Fortaleza, num ambiente maravilhoso, que ele ia fazer 24 anos, ele tinha 23 na época. Ele fez a mudança de vida, aceitou aquele trabalho e desde o primeiro mês ele se tornou campeão de vendas. Em um ano esse rapaz comprou o apartamento dele, mudou a vida da família.
realizou os sonhos, né? Ele queria tratar os dentes, porque ele se achava meio feinho, mudou completamente a aparência física e está noutra vida. E ele sabe hoje que pode mudar o que ele quiser, né? Agora, uma coisa é muito importante, as pessoas que eu vejo que fazem grandes mudanças, elas também trabalham muito os padrões de integridade delas. É muito importante a pessoa ter isso em mente. Você tem de ter altos padrões de integridade. Sem ética, você não vai a lugar nenhum. É uma ilusão. Você ganha e você perde. Se a gente for olhar, por exemplo, figuras hoje que estão aí, que se corromperam demais, que roubaram muito e fizeram... Ah, mas eles continuam. Mas a que preço? A que angústia verbais que eles são submetidos, né? Sendo chamados de ladrões, de corruptos. Até onde a dor interna dessas pessoas também não dá uma cobrança danada, né? Então, ser ético, ter padrões de integridade, traz felicidade, né? Então é isso, meus queridos. Maravilhoso. Se tivesse uma frase, porque tem várias frases que a gente vai lembrar, se tivesse alguma frase que marcou a sua vida com todo esse conhecimento que você passou, você acha que tem alguma frase ou algumas que você poderia deixar de brinde para as pessoas não esquecerem esse capítulo de hoje? Olha, tem um pensamento que eu digo o seguinte: o caminho é infinito, o caminhante é eterno. Pelo caminho, ele vai deixando apenas o que é impermanente. A essência vai com ele. Nós que levamos daqui a nossa essência. É aquilo que a gente faz de bom ou de ruim. Né? O que levar de bom, puxa, estou galgando degraus dentro desse campo quântico de energia, estou indo para uma vida melhor. Quando eu equivocadamente acredito que estou sendo esperto, que estou levando vantagem, eu estou destruindo muitas vezes a minha vida. Então, o que eu acho que a gente tem de fazer o melhor que a gente possa, tentar cada dia ser um pouco melhor. Essa seria a mensagem que eu daria. Porque eu sei que a caminhada é árdua. Às vezes a gente precisa de alguém que lembre a gente. Tu já leu tuas intenções hoje? Tu fez uma oração, por exemplo, de um salmo hoje, né? Você agradeceu pela tua vida hoje, né? Pelo ar que você respira. Porque é uma coisa que a gente tem de entender. O que é Deus? Deus é o ar que eu respiro. Sem ar eu morro. Deus é a água que eu bebo. Sem água eu morro. Deus é o alimento que eu como. Sem alimento eu morro. Deus é a vida. Isso é Deus. Então, quando eu agradeço esse universo todo, pela minha vida, pelos meus filhos, netos, bisnetos, pelos meus amigos, né? Por um momento como esse, né? Meu Deus, eu estou feliz, né? Porque às vezes a gente pensa que a felicidade está em fazer aquela viagem espetacular, em conhecer não sei quem, tá. Não. A felicidade está, às vezes, num café com alguém que a gente gosta, numa conversa amigável, né? Tomar banho de mar com alguém que a gente tem na companhia da gente. Numa noite de lua, adoro noite de lua, né? Então, quando tem uma fogueira, eu tive uma experiência em Alto Paraíso de Goiás, morei 2 anos na Chapada dos Veadeiros. E foram experiências maravilhosas, extraterrestres, inclusive. Foram maravilhosas, porque quando vinham pessoas me visitar, e eu tive a oportunidade de dar alguns cursos lá em Alto Paraíso,
A gente à noite fazia uma fogueira, então todo mundo em volta da fogueira, às vezes uma lua cheia. Cara, era tudo de bom. Então, são esses momentos que fazem a vida, né? Então, é isso que a gente tem que procurar, essa harmonização.